Olá, internet! Seja bem-vindo ao meu cantinho aqui dentro. E eu fiquei pensando muito sobre qual deveria ser o primeiro vídeo desse canal. E pra mim, nada mais justo do que ser sobre My Chemical Romance. The Black Parade foi um álbum que, pra mim, e eu acho que pra muita gente, não foi só uma experiência de álbum, foi um funeral, foi uma confissão. E por mais estranho que pareça, foi também um grito de esperança. Eu conheci My Chemical Romance num momento muito específico da minha vida, pré-adolescente. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no braço. E era uma dor tão forte que ele chegou até a atrofiar. E na época foi até investigado se poderia ser câncer. Então, assim, muitas coisas se passavam na minha pequena cabeça pré-adolescente. E, bom, felizmente não era câncer, mas a sensação de estar diante de algo tão maior do que eu mesma foi algo que me impactou bastante e honestamente nunca foi algo que saiu completamente da minha vida. Foi nesse mesmo período que eu conheci The Black Parade e eu vi as canções desse álbum pela primeira vez. E foi como se a banda tivesse colocado em música tudo aquilo que eu tava sentindo naquela época e de certa forma eu não conseguia muito dizer. Esse amor pela banda e por esse álbum ficou marcado em mim. Literalmente. Esse álbum ele também se tornou parte de mim. Com certeza. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história dele. E também sobre a minha história. Meio que junto. O George Way, depois de Three Cheers, que foi o álbum anterior ao Black Parade, ele tava quebrado. Ele tava se recuperando de alcoolismo. Ele tava mega afundado em depressão. A banda decidiu gravar esse álbum completamente isolados dentro de uma mansão chamada Paramore Mansion. E dizem que essa mansão ela é assombrada, assim, existem vários relatos que ela é cheia de ecos e fantasmas e tal. E foi dentro desse contexto que o George Way pensou no paciente. É um personagem de um homem que tá morrendo de câncer. Ele tá ao mesmo tempo revisitando toda a biografia dele, toda a história de vida, os amores, os arrependimentos, os medos. A morte vai vir buscar esse paciente na forma de um desfile, que é chamado de Black Parade. Eu sempre achei muito curioso como às vezes a gente só consegue falar da vida quando a gente fala da morte, né? O paciente, ele é esse homem que tá morrendo de câncer e por conta disso ele tá sendo ali forçado a revisitar memórias e arrependimentos. Black Parade é uma metáfora pra dizer que a morte tá chegando e ela é um desfile grandioso e muito sombrio. Essa memória, né, de um desfile foi inspirado numa memória que esse paciente tem de quando o pai dele levou ele ainda criança pra ver um desfile, ou em inglês, né, parada, quando ele era uma criança ainda. O álbum ele vai acompanhar a jornada nesse espaço liminar entre a vida e a morte desse personagem, onde a realidade, memória, fantasia, tudo isso meio que vai se misturar. O paciente ele não é só uma figura fictícia, né? Ele acaba sendo uma representação de qualquer pessoa que, assim como eu, acabou sendo ali confrontado com a fragilidade da própria vida. Essa é a nossa própria luta entre a gente desistir e continuar, entre a gente aceitar o fim e buscar um novo começo também. O álbum ele vai começar com The End. Ele literalmente começa pelo fim.
É uma introdução bem dramática, onde o narrador, que é esse paciente, tá no leito de morte. Ele convida a gente pra ouvir a história dele. E já avisa de cara, né? Esse é o fim da vida como ele conhecia e como a gente também conhece, né? De certa forma. É um corte inicial ali, é um momento em que o trauma ele vai aparecer pela primeira vez. Acaba sendo um pontapé que obriga o sujeito a lidar com a própria perda da vida dele, né? Aqui já o real, ele aparece totalmente. Aquilo que é impossível de simbolizar, né, totalmente, ele acaba sendo cercado nesse momento de muita imagética e muita música. Dead, o paciente, ele finalmente recebe a confirmação da morte. Só que é muito engraçado, porque essa música, ela é muito irônica. Ela usa muito de sarcasmo pra falar do fato desse paciente estar morto, com muitas aspas já. Quase como se ele zombasse da situação. Acaba sendo um confronto diretamente com esse tema e, ao mesmo tempo, um escárnio da morte. Ele mistura negação com celebração. É quase como se ele usasse o humor como uma defesa contra esse pavor muito grande que ele tá sentindo, rindo daquilo que mais amedronta ele, na verdade. This is how I disappear. Aqui o paciente, ele reflete sobre sumir da vida das pessoas e deixar de existir pro mundo. É como se a própria identidade dele estivesse se apagando junto com a própria vida. A dissociação e a fragmentação da identidade dessa pessoa. Para ele, desaparecer acaba se tornando uma fantasia. Dessa forma ele vai conseguir fugir. Vira também uma fantasia de culpa, uma fantasia até de vergonha. São traços ali de uma pessoa que tá tentando não se responsabilizar muito de uma forma afetiva, assim. Ele tá querendo fugir mesmo dessa culpa toda. Em The Sharpest Lives, o paciente ele vai falar sobre se jogar em excessos perigosos. Uma forma dele de lidar com o sofrimento e a inevitabilidade da morte. Ele acaba erotizando aqui o perigo, sabe? É como se fosse uma forma meio repetitiva e compulsória dele erotizando isso o tempo todo. Ele acaba buscando essa intensidade toda como uma tentativa de reviver a vida, já que ele tá ali com um fantasma da perda bem escancarado na cara dele. Acaba sendo uma música onde o George Ray fala muito sobre a pulsão de morte, né, que tá ali travestida de êxtase, na verdade. A gente chegou aqui na faixa título do álbum inteiro, que é Welcome to the Black Parade, olha só. Essa é a peça central desse álbum. Aqui o paciente ele vai lembrar dessa memória dele, que é uma memória muito importante, que é quando o pai dele levou ele para ver esse desfile, que nesse contexto simboliza a morte chegando para buscar o paciente. É um momento de transição entre a vida e a morte. É um ritual coletivo, né, que é um desfile para mitificar a morte, praticamente. Esse desfile, ele vira muito um símbolo mestre do álbum. Ele acaba organizando o trauma dessa pessoa, né, do paciente, numa narrativa, e aí ele acaba oferecendo um espaço de identificação coletiva mesmo, né? Pra mim e pra tantas outras pessoas que são fãs dessa banda e especificamente desse álbum também. Pra gente é um lugar de luto também, mas é um lugar de renascimento, veja bem. É catártico, é uma sublimação, assim, e a gente acaba se identificando com essa ideia de mito mesmo, do que tudo representa, né, do que esse desfile acaba representando pro paciente também. Em I Don't Love You, o paciente narra a história de um relacionamento que acabou se desfazendo. Ele tá muito magoado com essa pessoa, ele tá tentando ali se desapegar e também tá sentindo muita dor ao ver que esse amor tá se acabando. Acaba sendo ali uma ambivalência, sabe? É como se
ele tivesse em luto ali, porque ele ama essa pessoa e essa pessoa acaba se tornando também uma fonte de dor pra ele. Mas ao mesmo tempo ele também sente muito desapego. É estranho, mas ao mesmo tempo ele sente culpa por estar saindo desse relacionamento e reprovação também. Então aqui a gente percebe como essa pessoa, né, tá oscilando entre o ressentimento por essa pessoa de quem ele tá se separando, mas também o desejo de talvez se reparar com ela um dia. Em House of Wolves, o paciente, ele confronta a ideia de pecado, julgamento e inferno, olha só. Tá encarando aqui as possíveis consequências espirituais da vida que ele acabou levando. Isso não fica muito claro, tá, durante o álbum. Muitas coisas aqui, na verdade, são deixadas em aberto pra gente, então existem algumas dicas ao longo das faixas que indicam pra gente que esse paciente, ele foi um soldado na guerra, muito possivelmente, e que na guerra ele fez coisas que ele não queria ter feito. Talvez essas sejam as dores e memórias tão obscuras das quais ele acaba se questionando. Mas a gente vê muito uma perseguição, tanto interna dele mesmo, com ele mesmo, mas também a externalização da culpa. O nome da faixa, né, que é Casa dos Lobos, esses lobos, eles são uma representação dos impulsos que essa pessoa acaba perseguindo, assim. É um cenário de muita ansiedade, e ansiedade persecutória mesmo, tá? Uma sensação de estar sendo caçado pelos próprios atos e impulsos. Em Câncer, a gente chega numa faixa que é extremamente crua e vulnerável. Aqui o paciente, ele fala diretamente sobre a doença que ele tá tendo, sobre a dor física que ele tá sentindo nesse processo todo e também sobre a dor emocional. Aqui ele realmente mostra o desejo dele de se despedir de quem ele ama. Confrontar essa doença e também a fragilidade do corpo é uma coisa muito pesada, né? Aqui a gente vê esse personagem regredindo um pouco e assumindo esse papel do adoecer. E isso é meio complexo, né? Porque vira uma expressão simbólica mesmo de culpa e até autopunição dele. O corpo dele acaba sendo invadido. Esse é o lugar onde ele encarna a culpa e o desejo também de um cuidado materno. É uma música de muita vulnerabilidade direta, assim. Nessa música ele tem ali um pedido de ser visto e perdoado também. Em Mama... Ai, é difícil, mas eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do My Chemical de todos os tempos, assim. Ela é uma confissão intensa, ela é uma confissão teatral. Aqui o paciente fala com a mãe dele sobre os erros que ele cometeu ao longo da vida, sobre os pecados e também sobre a culpa que ele carrega. É um conflito ali com figuras parentais envolvidas e também de autoridade. Vira meio que uma confissão e um pedido de absolvição também. Essa música, ela carrega uma carga de piano pesadíssima. Ela tem uma ambivalência entre a dependência desse personagem e a revolta dele. Acaba sendo quase que uma teatralização dessa culpa, sabe? Ele pedir pra mãe dele é como se ele voltasse à origem mesmo, ao acolhimento, mas ali com uma lógica de acusação fortíssima. Em Sleep, o paciente, ele fala sobre o desejo dele de dormir para escapar de tudo, assim, das memórias, dos pesadelos. É como se o sono para ele fosse meio que uma fuga da própria realidade que ele vive. Também não deixa de ser uma forma dele querer que tudo aquilo acabe, sabe? Que ele seja de fato esquecido de uma vez por todas, assim. O sono, ele aparece como uma metáfora muito forte para a morte, né, para regressão, assim, naquele estado que é o nada, na verdade, né?
paciente aqui, ele mostra pra gente uma vontade muito grande de acabar com essa narrativa traumática que ele tá vivendo, né, por meio do esquecimento mesmo. É interessante pensar que o sono é um espaço de trabalho psíquico, né, onde as memórias da gente são reorganizadas, então ele quer ser esquecido, né, ele quer que todas as memórias sobre ele também sejam esquecidas juntas. Em Teenagers, aqui o George Wayne meio que faz uma pausa aí dessa narrativa que ele criou. Essa música, ela foi criada pelo George Wayne quando ele tava no metrô, e aí um grupo de adolescentes entrou e ele ficou bem assustado, assim. Ele se viu assustado com aquelas pessoas. Fala um pouco sobre esse medo e o preconceito que adultos têm, ou a gente, às vezes, até, né, quando a gente cresce um pouco, a gente percebe tendo, de adolescentes e toda essa rebeldia juvenil. Uma projeção social, assim, é um pânico moral. Os adolescentes, eles viram meio que os bodes expiatórios. É um medo coletivo do outro, especialmente quando esse outro, ele é jovem. É bem interessante como aqui o George Way, ele consegue projetar esses impulsos inaceitáveis, né, que vem junto com o medo da perda do controle social. É um reflexo do próprio eu, né, que recusa a reconhecer coisas que ele ainda não conhece. Em Disenchanted, a gente tem uma reflexão bem amarga do paciente sobre a vida e a morte. Aqui ele acaba olhando para trás, assim, e ele sente que talvez tudo não tenha valido a pena, não. É um grande desperdício, apesar dos momentos que foram bons. Então é interessante ver como faixa a faixa o George Way ele consegue projetar de uma forma bem legal pra gente como esse processo de lidar com uma informação tão pesada, né, quanto essa de uma doença terminal, ela tem seus momentos de altos e baixos, né. Tem canções aqui que são extremamente bonitas e ao mesmo tempo outras que são extremamente negativas. Aqui é como se fosse o pós-ritual, sabe? Aquele desencanto que vem depois de uma grande catarse, assim. Nessa música reaparece a melancolia, aquela perda de sentido, aquela revisão crítica aí, né, da narrativa do herói, que às vezes a gente constrói pra gente mesmo. Ele fica bem triste por algo que ele sente que não foi completamente elaborado em vida. Essa música e a obra do Black Parade, de uma forma geral, ela dá um sentido pra essa coisa toda, mas não é como se ela resolvesse tudo. Aqui a gente chega no que era pra ser a última faixa do álbum, que é Famous Last Words, que é essa canção aqui que eu tenho tatuada no meu braço junto com o olho lindo, porém não verde, do George Way. Eu gosto muito dessa música. Essa música é, sim, uma canção de resistência. Interessante pensar que ela é a última e ela é uma canção de resistência com um ar muito positivo. Aqui o paciente, mesmo diante da morte, ele afirma que ele não vai desistir e que ainda existem motivos para continuar. É uma afirmação do eu contra a aniquilação total, assim. Uma tentativa também de reatar com a vida, vontade de sobrevivência, porque até as últimas palavras, elas acabam virando uma promessa performativa, né? O paciente, ele se recusa a desistir. É um ato linguagem que acaba criando um futuro para esse personagem. É um gesto de resistência mesmo ao impulso da morte. Pro paciente, né? É um retorno ao desejo dele. Bom, é por isso que eu tatuei, né? Awakened and Afraid. Desperto e sem medo no meu braço, porque essa promessa também é minha. Só que o George Way, sendo o safado que ele escondeu uma faixa no álbum. Pois é, existe uma faixa escondida que na verdade é finalmente a última faixa desse álbum, que é Blood. Em Blood a gente tem um encerramento bem sarcástico, assim, bem diferente do tom de Famous Last Words, porque é uma marchinha.
É uma marchinha alegre, assim, sobre estar no hospital e perder sangue. E aqui a gente pega o George Way brincando com esse tema que é bem sombrio, assim, de uma forma bem cômica. E é legal como a gente volta pra materialidade da coisa toda, né? Porque sangrar é o corpo da gente falando, onde pontos aqui dessa narrativa falham, porque ela é uma narrativa bem simbólica, né? Até por ser uma faixa escondida, né? Ela age como uma coisa que tá reprimida ali, mas que vai aparecer no final. É o real mesmo. É o que não cabe nesse simbolismo todo que o álbum tenta trazer, que consegue, né? Ele vaza ali, criando esse final que é super dramático. Vira meio que uma herança e uma culpa também. Porque o sangue, ele remete esses laços que a gente tem com a nossa família, essa herança psíquica que a gente herda também. É o que a gente acaba, de certa forma, carregando de geração para geração. A gente volta para essa fragilidade que é tão orgânica, né? Porque embora o paciente fale muito sobre resistir em Famous Last Words, ele não apaga o ferimento, né? E o ferimento sangra. Aqui a gente vê que essa conversão da dor em arte, ela foi muito poderosa, mas ela não foi total. Porque ainda existe ali um resíduo corporal que é necessário, né? Que exige ali o seu reconhecimento. E aí? O paciente morreu. O legal desse álbum é que ele nunca confirma 100% pra gente se esse paciente morreu ou não. Existem tantos sinais de que o paciente morreu, sim, e sinais também de que ele sobreviveu. Então, quais são esses sinais que ele morreu, né? Então, a primeira faixa, que é The End, ele anuncia o fim. Aí depois vem Dead, onde ele é declarado morto, né? No Black Parade, a gente pode interpretar essa simbologia toda como a travessia dele. Existem também muitas letras ali que falam sobre uma despedida final, né? Tipo Cancer e também Disenchanted. Mas existem sinais de que ele sobreviveu também. Como, por exemplo, em Famous Last Word, com esse grito dele de resistência. E em Blood, esse deboche dele no final é como se ele estivesse rindo dessa experiência que foi traumática, mas que ele, de certa forma, ele conseguiu voltar à vida. Então, existem esses momentos ali de introspecção, mas também existem momentos de redenção, o que pode apontar pra gente uma forma de renascimento. Pode ser simbólico, mas também poderia ser literal. Essa é uma jornada meio que liminar, assim. É um percurso muito mais interno sobre alguém que tá diante de um diagnóstico terminal. Porque no fim, meio que não importa mesmo se o paciente morreu ou não. O que importa é que ele atravessa uma morte, seja ela simbólica ou literal. Lida com antigas identidades dele, ele lida com culpas, ele lida com mágoas. Então, de algum modo, ele renasce. E assim a gente chega aqui ao fim da jornada do paciente. Um homem que, ao encarar a própria morte dele, mostrou pra gente que o luto ele não é só sobre perder, né? Ele também é sobre o que a gente encontra no meio do caminho. The Black Parade, ele é um álbum que ele transforma essa tragédia toda num espetáculo, num ritual. E essa fragilidade do paciente também numa força coletiva. Pra mim, isso nunca foi só música. Isso pra mim foi um espelho, um lembrete de que mesmo quando tudo parece que tá acabando, assim, sempre existe uma chance de renascer de alguma forma. Eu espero que essa caminhada faixa a faixa tenha feito você sentir pelo menos um pouquinho daquilo que eu senti durante esses longos anos sendo fã dessa banda supremo. E se você ficou até aqui, saiba que esta não é a última parada. Eu ainda tenho plano de fazer um segundo vídeo, onde eu vou abrir uma outra porta dessa obra. As camadas ali, bem psicanalíticas, bem interessantes, que existem nos símbolos escondidos ali, e no inconsciente que pulsa por trás de cada música existente nesse álbum, porque The Black Parade ainda tem muito a dizer. Obrigada por ficar até aqui. Tchau.